Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Garro tem lesão muscular de grau 2 na panturrilha. O meia argentino sentiu dores no aquecimento da partida contra o Fluminense e foi cortado do jogo. E também vamos conferir a informação de que houve uma treta entre Dorival Júnior e Memphis Depay. Vamos acompanhar aí. Agora o nosso contato é com Alexandre Silvestre, no Parque São Jorge. Boa noite, Silver. O Timão venceu no sábado, mas ficou com algum problema para a sequência da temporada, é isso? É um misto de alegria pela vitória, Michele. Boa noite aí, galera, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Uma vitória cumprida do Corinthians, uma vitória com perna longa, porque o Corinthians saltou 3 posições na tabela, estava na segunda página, 12º colocado, com a vitória no Rio sobre o Fluminense, pulou para 9º lugar, se distancia consideravelmente da zona do rebaixamento e, por que não, já começa a imaginar briga por vaga na pré-Libertadores, pelo menos. O problema é que o Rodrigo Garro teve uma lesão no aquecimento lá no Rio. Ele seria reserva, porque o Garro sofre de um problema crônico no joelho, pela sequência intensa de jogos e pelo que ele havia entregado nas últimas partidas. O Dorival imaginou colocar o Garro só no segundo tempo se fosse necessário, mas no aquecimento ele sentiu uma beliscadinha ali na batata da perna, uma fisgada na panturrilha, foi cortado do jogo, não ficou sequer no banco, e depois do exame de imagem, saiu o resultado divulgado hoje à tarde pelo Corinthians, lesão grau 2 na panturrilha direita do Rodrigo Garro, e o Dorival Júnior já imaginava isso logo depois da partida, antes mesmo do resultado do exame, pelo qual o Garro passou. O Garro, que tem 26 jogos na temporada, 19 como titular, 2 gols e 5 assistências, não vai enfrentar o Sport do Recife, o próximo jogo do Corinthians, na Ilha do Retiro, domingo que vem. E o Dorival, lá no Rio, já estava imaginando isso. Vamos ouvir o professor? Mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta. Bom, Rodrigo Garro já iniciou hoje a recuperação dessa lesão na panturrilha direita, grau 2. Corinthians tem uma semana inteira livre para recuperar outros jogadores. O Memphis Depay, por exemplo, que tem um edema na coxa. Acho que para domingo lá contra o Sport dá para o holandês jogar. Ranieri já estava na fase de transição de um problema no posterior da coxa. Martínez não enfrentou o Fluminense por uma pancada, um problema no tornozelo, assim como Charles com dores no joelho. E Yuri Alberto, que foi reserva nos 2 últimos jogos, entrando um pouquinho, talvez volte a ser titular contra o Sport, até porque o Guinegão, que está brilhando aí, fazendo muitos gols, honrando a camisa do Corinthians, tomou o 3º amarelo. Então o Guinegão está fora do próximo jogo. Com isso, imagino eu que o Dorival vai preparar o time com a volta do Yuri Alberto. E o Bidon é uma boa notícia, porque cumpriu suspensão contra o Fluminense e volta, se o Dorival quiser, como titular no final de semana. Já eu volto para falar de Hugo Souza, que está com moral em relação ao professor Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Já foi convocado, não jogou, mas está nos planos do italiano. Já eu conto essa história. Ah, isso me alegra muito. Me alegra muito. Fala, Alex. Não, em relação ao Hugo Souza, a gente vai falar Daqui a pouco, depois. não, o Hugo Souza é depois. Agora é para falar do Corinthians. O Guinegão está numa fase tão boa que ele está entrando em campo sempre elétrico, na tomada. Tem poucos jogos pelo Corinthians e já tomou 3 amarelos. Quer dizer, já está desfalcado, já está desfalcando o Corinthians para o próximo jogo. Mas foi uma grata surpresa, uma grata revelação em meio a tantos problemas que o Corinthians atravessa, e vai passar por mais um agora com o Garro, né? Que uma lesão muscular grau 1 já é ruim. Grau 2 é aquela que o cara tem que ficar pelo menos um mês fora aí para recuperar, porque lesão muscular é difícil, ainda mais para um atleta que tem histórico complicado de lesão. Então já o Corinthians não poderá contar com o seu principal articulador em jogos importantes aí pela frente. Então, mas o Corinthians vai ter que se virar, vai se reinventando a cada rodada. É o que a gente tem visto esse ano. Tá certo. O Miller já vai comentar. Isso. E quem tem? Miller,
O Corinthians, Guinegão, grande fase, mas vem cá, tudo bem que ele entra pilhado em campo, tá, mas já tomou 3 cartões e vai desfalcar a equipe, isso não é muito bom, né? Olha, Michele, isso é uma coisa normal no nosso futebol, não é um privilégio só do Guinegão. Hoje, no time de futebol, o primeiro atleta que leva cartão no jogo é o atacante, porque ele corre muito para trás, né? Então isso é uma prática no futebol normal nos dias de hoje. Agora, o Corinthians vive uma fase boa, o Dorival ajeitou o time, apesar de todas as dificuldades, os desfalques, né? O Dorival, ele tem achado soluções, né, no elenco, em especial o Guinegão, que está numa fase boa, com confiança, e o Dorival está dando moral cada vez mais para ele. O Dorival, a cada rodada, a cada ano, o time que ele passa, o Dorival, ele prova que ele é um grande treinador de time, né? Tem tido sucesso em vários times, e no Corinthians ele está bem no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil tem grandes chances aí de chegar na final. Legal. Bom, o goleiro Hugo está cada vez mais forte nos planos do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Que história é essa, Silvestre? Conta pra gente. Michele, o Hugo Souza foi convocado na última rodada das eliminatórias sul-americanas e claro que só por esse motivo, além do que ele é um bom goleiro, um ótimo goleiro, está vivendo um bom momento, está nos planos do técnico. Se foi convocado, está nos planos, mas está mais do que talvez imaginássemos nesses planos. Então vamos aqui agradecer em primeiro lugar aos colegas da ESPN, que cedeu parte de uma entrevista dada pelo Carlos Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, recentemente, nos últimos dias, falando justamente dos motivos pelos quais o Hugo Souza pode ganhar mais espaço ainda numa próxima convocação no futuro, até para a Copa do Mundo. Aperta o play aí, diretor, coloca na tela. En el mata-mata, muchos en el pasado, también mala sorte teve Brasil contra Croacia, muchos jogos, o cuarto de final, octavo, se deciden a penalti. Entonces es una cosa que estamos pensando, evaluando, y Hugo, la verdad es que gosta como goleiro, porque tiene personalidad, carácter muy grande, y creo que en los próximos juegos podemos pensar de darle un juego para acostumbrarse ao equipe. Então, pelo visto, o Hugo Souza estará na próxima convocação. É o que dá a entender o Carlos Ancelotti. Os próximos jogos do Brasil, depois de encerrada para a seleção brasileira, as eliminatórias sul-americanas serão amistosos em outubro contra a Coreia do Sul e Japão. O Hugo Souza, com aquele pênalti que ele catou no mata-mata das quartas de final contra o Furacão Atlético Paranaense no jogo da classificação para a semifinal na Neoquímica Arena semana passada, chegou a 8 pênaltis defendidos. Ele ainda não tomou gol em outras 2 cobranças porque as bolas foram para fora, mas de 10 gols que ele não sofreu de pênalti com a camisa do Corinthians, 8 ele pegou, superou o Dida e está atrás apenas do Cássio Gigante, do Ronaldo Giovanelli e do saudoso Gilmar dos Santos Neves. Vocês gostam dessa ideia aí de ter um especialista para pegar pênalti? De repente o titular joga o jogo e na hora da disputa de pênalti, se tiver, coloca o especialista? Eu não sei. Eu sou resistente a essa ideia, Michele. Legal, Silveira. Peraí, antes eu só quero mandar um beijo pro Gilson Azevedo, corintiano, pro Gustavo, pra Patrícia lá do Jardim Clímax. Um beijo, Gilson. Um abraço também? Manda também. O João Aguiar, que é corintiano, e ele é tido como sósia do Percival de Souza. Sabe aquele jornalista policial? Sério? Bigodinho, tudo. João, grande abraço pra você, corintiano, que sempre acompanha o Gazeta Esportiva e o Mesagedon. Miller, isso aí de trocar o goleiro, se ainda tiver troca pra ser feita, trocar por um que é especialista em pênalti, você gosta dessa ideia? Tipo, no final de uma prorrogação. Sim, vale a pena, claro. Podendo, vale a pena sim. Ter uma substituição para fazer. O Hugo é o cara para isso? Tipo, lá na seleção, por exemplo, por o Hugo... Na seleção, dificilmente o treinador fará isso. Dificilmente. Muito difícil, né? O Hugo é a nova geração que vai assumir, né, a posição da seleção brasileira, assim como o Carlos Miguel no Palmeiras, futuramente. São gerações boas para a seleção. Mas se o Ancelotti falou que pensa em fazer isso com o Hugo, é porque é para fazer com a seleção brasileira. Ele quer levar o Hugo para ter uma alternativa dessa na Copa do Mundo, sendo que não seria algo inédito. Mas você põe muita na conta da pessoa, gente. Na Copa do Mundo do Brasil, aqui em 2014, o Louis van Gaal fez isso com a seleção da Holanda nas oitavas de final contra a Costa Rica e deu certo. Ele tirou o Silicen, que era o grande goleiro da Holanda, e colocou o Tim Krul, que entrou, era um gigante de 5 metros de altura, 12 de envergadura. Mas o cara é tão bom para pegar pênalti, não é bom para jogar o jogo? Mas é uma especialidade daquele goleiro. O Hugo é ótimo goleiro, mas também é especialista em pênaltis,
mais do que o Alisson, por exemplo. Então deixa ele no gol, tira o Alisson. Isso é outra coisa. Aí você tem que conversar com o Tafarel, com o Ancelotti. Para, já deixa ele lá e o Carlos Miguel. Sim, mas o tema principal aqui é esse. Vale a pena Você faria? Se ele está treinando e se preparando para isso, está numa prorrogação, jogo amarrado, 0x0, 1x1, 2x2, 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele tem um especialista em pênaltis no banco. Sim, dá para fazer, claro. Ele tem uma alteração para fazer, ele coloca o goleiro que vai catar os pênaltis lá, ué. Beleza. Bom, Segundo a Itatiaia, né, a Rádio Itatiaia, que é o site também, o Guinegão, tá, recebeu uma proposta do Zenit no valor aí de 15 milhões de euros, tá? 15 milhões de euros, nós estamos falando de 93,8 milhões de reais, aproximadamente 24 milhões de reais, né? Foi a proposta que o Guinegão recebeu do Zenit, né, de 15 milhões de euros. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador, tá? O Corinthians já renovou o contrato dele recentemente, já tem uma multa rescisória altíssima, né? A gente sabe disso. A gente sabe que o contrato do Guinegão vai até agosto agora de 2030, prevê multa rescisória de 140 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Só para você ter uma ideia, eu entrei em contato com o Corinthians hoje. O Corinthians alega que não recebeu nenhuma proposta do Zenit e nem sondagem, tá? Então esse valor de 15 milhões, né, é informação dada aí pelos colegas, enfim, a matéria diz que o Corinthians nem abriu conversas, mas o Corinthians alega que não recebeu nada, tá bom? E talvez, né, a proposta tenha chegado aí somente pro jogador, mas para o Corinthians não chegou nada, tá? Não tem nenhuma proposta de 15 milhões de euros, segundo o Corinthians alega nos bastidores, tá certo? Então o torcedor corintiano pode ficar tranquilo que o Guinegão permanece no Corinthians, pelo menos até o final do ano, né? Porque quando abrir a janela, aí sim, né, vão chegar mais propostas. Eu acredito nisso, se ele manter o rendimento dele. Deixa o like, inscreva-se no canal. Olha só, o Memphis ficou insatisfeito após, né, sofrer, né, aquela lesão muscular que o tira, né, dos gramados por cerca de uma semana, mais ou menos. Não foi nada nem muito grave, tá? Ele pode, inclusive, voltar na partida contra o Sport. Se não voltar contra o Sport, certeza contra o Flamengo. Então não foi nada grave. O que acontece? Hoje a ESPN soltou uma matéria dizendo que ele estava insatisfeito, né? Porque se sentiu jogando como se fosse na madrugada, por causa do fuso horário, que ele veio da Lituânia, e que ele criou um climão dentro do clube, inclusive postando, né, uma foto dizendo que estava com saudades, né, do fisioterapeuta, né, antigo do Corinthians, né, que acabou aí sendo demitido, que é o Diego Pereira, né, e que faz parte hoje da comissão técnica do Ramon Dias, né, tipo, ele quis dizer, né, você faz falta, irmão, ele escreveu, né, por tudo que aconteceu, foi uma cutucada. Agora vem as informações exclusivas do canal Café do Setorista, tá? Já deu para ver que o Memphis quis causar o climão já na partida, porque ele não esperou o intervalo e pediu a substituição, tá? Até acho que o Dorival tinha que ter sido ali mais enérgico e esperado. Não, você quer sair, vai, segura um pouquinho, mas enfim, talvez foi prudente, né? Sempre tem que acreditar no jogador, e houve realmente a lesão. Foi constatada, né, uma lesão, não tão grave, mas foi constatada. Mas o que acontece foi o seguinte, vamos lá as informações exclusivas. Quando ele volta de viagem, ele tem uma conversa com o técnico Dorival Júnior, com a comissão técnica do Corinthians, e para saber, né, a programação. E o Dorival falou para ele que iria fazer um treino leve, tá? O último treino antes do jogo seria um treino leve, porque ele não precisava se esforçar muito, fazer um treino mais leve ali no campo. E no jogo ele ia ser utilizado. Ele não ia jogar os 90 minutos, mas talvez jogaria alguns minutos, 40 minutos, 45 minutos, enfim, né? Eu não sei o período que foi combinado, mas que ele jogaria alguns minutos, não precisaria jogar a partida toda. Beleza, o Memphis, né, teve a conversa com o Dorival, ficou tudo bem e foi pro jogo. Só que quando sai a escalação, ele fica revoltado, tá? Ele achou que ia entrar só no decorrer da partida, se precisasse no segundo tempo, e ele não gostou, né, de ter que iniciar a partida como titular. Isso já deixou ele muito nervoso. E aí, quando ele sofre a lesão, ele já sai bravo já ali. Por isso, né, agora as coisas vão... O canal Café do Setorista vai te informando, como ninguém, trazendo informações de bastidores que ninguém tem, e você vai clareando a sua mente. Por que ele já quis sair antes do primeiro tempo? Para mostrar ali para todo mundo a insatisfação com a comissão técnica. Parecia que o Dorival tinha... A impressão que deu primeiro é que o Dorival tinha sacado o Memphis sem ele querer sair, não foi? Com aquela cara feia. Não, ele quis mostrar realmente que
foi um erro tê-lo colocado em campo desde o início. Só que o Dorival já havia avisado que ia colocar ele para atuar pelo menos 45 minutos. Ele só não achou que ia começar. E ele fica revoltado e no intervalo, no vestiário ali no intervalo, me falaram que ele teve uma discussão com o Dorival, né? O Dorival também chamou a atenção dele, enfim, e foi um clima meio quente ali no vestiário entre o Memphis e o Dorival, tá? Porque o Memphis não gostou, né, do planejamento, ele achou que não deveria atuar e só entrar em campo se realmente precisasse, ou então no finalzinho do segundo tempo, alguma coisa desse tipo. Ele não gostou, né, que o Dorival o escalou como titular, mesmo, né, tendo uma conversa e aceitado que ia jogar minutos, que ia ter minutagem, né, na partida contra o Atlético Paranaense, mas tudo mudou quando ele ficou sabendo que ia ser titular, e aí ele realmente, né, ficou revoltado e já entrou meio irritado para a partida. Aconteceu a lesão ainda e lascou de vez, o clima ficou um pouco mais quente no vestiário. Situação já contornada pelo técnico Dorival Júnior, mas você precisa saber de tudo o que acontece, porque o canal Café do Setorista não te esconde nada. O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, teve uma lesão de grau 2 diagnosticada na panturrilha direita. Ele sentiu dores ainda no aquecimento no Maracanã, no último sábado, e acabou cortado da partida contra o Fluminense, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo nota divulgada pelo clube, o camisa 8 iniciou sua recuperação com o departamento de fisioterapia do clube já nesta segunda-feira. Como é de praxe nas lesões dos jogadores, o Timão não especificou oficialmente o tempo de retorno. Lesões de grau 2 costumam requerer recuperação de no mínimo 4 semanas. Portanto, Garro será desfalque certo para as próximas partidas, especialmente contra o Sport, no próximo domingo. Embora o principal fantasma do Garro seja a tendinopatia no joelho direito, no Maracanã, o meia virou desfalque por outro motivo. O argentino seria reserva, mas pouco antes da partida sentiu dores na panturrilha e se queixou com médicos. A nossa preocupação é grande, disse o técnico Dorival Júnior sobre Garro após a vitória por 1-0 sobre o Fluminense. Nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja a maior parte do tempo em campo em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível a gente colocar jogos em sequência como nós fizemos. Quarta e sábado, a recuperação é curta, comentou Dorival. O Corinthians enfrentará o Sport na próxima rodada do Brasileirão. O jogo será no domingo, às 17h30, na Ilha do Retiro, em Recife.